Boa noite, pessoal. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de preces e de irradiações da noite de hoje. Então, agora vou dar alguns recados a todos vocês sobre os nossos trabalhos da semana. Em princípio, os nossos trabalhos doutrinários de sextas-feiras estão ocorrendo às 19 horas e também está acontecendo o estudo do Evangelho no domingo às 10, de forma híbrida. Também estamos com o passe presencial e a evangelização aos domingos está no presencial ocorrendo, então, das 9h30 às 11h30 da manhã. A nossa SEAC está de portas abertas das 9 às 16 horas, com farmácia, livraria, atendimento fraterno e passes, e os demais horários dos passes e de outros trabalhos estão no site e nas redes sociais. A partir de agora, então, pedimos a todos que possam manter os bons pensamentos, a atenção no trabalho, para que a gente possa efetivamente melhorar as vibrações dos nossos lares, as nossas e de todos aqueles a quem a gente dirigir o pensamento. Para nos auxiliar, então nós vamos começar com uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que oriente esse trabalho e que esteja conosco, nos auxiliando a nos mantermos firmes no bem, certos do nosso esforço e da nossa força de vontade, de fazermos o nosso melhor. Gratos pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo virtualmente, em preces por todos nós. Que assim seja. Gratos que somos, então, hoje receberemos para a nossa palestra a nossa irmã Maria Helena Soares. Maria Helena, seja muito bem-vinda para a nossa palestra. Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus e do nosso Mestre Jesus esteja em nós. E a paz do mundo também. E a nossa reflexão hoje será sobre a paz. Nós vamos, então, refletir sobre o capítulo 20 do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier. É uma mensagem de Emmanuel. Então, o título da mensagem é Prescrições de Paz. E começa com as palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Essa passagem de Jesus foi para os seus discípulos. Um pedacinho dessa passagem diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Olha só o que Jesus já estava pedindo aos seus discípulos. Vivam o dia de hoje, não vos inquieteis, deixe que o dia de amanhã tragam os seus cuidados. Né? Isso já está dando o quê? Uma mensagem de que não adianta ficar vivendo o que ainda não aconteceu. Cuide bem do que está acontecendo hoje. Se concentre no hoje. Né? Enfrente as coisas, os problemas de hoje. E assim estaremos já nos preparando, nos harmonizando mais para aqueles outros problemas que possam vir amanhã. Então, cada dia, a própria vida nos revelará o que tem para amanhã, né? Então, Emmanuel começa dando algumas prescrições, né? São prescrições. O que são prescrições? É como uma receita, e essas prescrições, elas vão nos dar passo a passo daquela mensagem que nós podemos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tá? Então, Emmanuel começa assim:
Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Vejam aqui, né? Já nos é colocado que nem tudo nós podemos corrigir, né? Algumas sim. Aquilo que ainda não estamos em tempo de corrigir, não estamos preparados para corrigir as falhas, ainda porque não depende de nós. Muitas coisas não dependem de nós e ainda não estamos no momento de corrigir tudo, porque vivemos neste planeta para progredir, mas progredir não quer dizer um pulo, um salto, é um processo que para uns, né, leva mais tempo, mas o importante é estarmos sempre atentos e fazendo sempre o melhor que pudermos. Continuando na sua mensagem, ele diz: tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Então, aqui mais uma mensagem, né, uma prescrição que diz: nós temos que olhar para as nossas falhas, né? Olhar e assim vamos buscando corrigi-las e assim vamos também entendendo as falhas dos outros, né? Não sermos tão rígidos conosco e nem tão rígidos com o nosso próximo. Continuando as suas prescrições, ele diz: observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhante clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Esta prescrição aqui cai muito bem, até nesses tempos assim de redes sociais, né, onde se fala tanto em notícias falsas, em fake news, e que muitas vezes as pessoas criam temores, criam situações de dúvidas, né, e muitas pessoas às vezes deixam de buscar alguma coisa muito útil, como foi no caso da pandemia, das vacinas e outras situações também, porque as pessoas vão acreditando. Então, esta prescrição, hoje ela é muito útil, que busquemos sempre não dar ouvidos, ou não tudo que lê, não levar como uma verdade, né? Sermos bastante atentos e, neste ponto, bastante críticos e buscar a veracidade do que nos é passado. Continuando, o benfeitor nos diz: admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento do trabalho. Mais uma vez, não vamos, se temos culpa ou nos demos conta que nós tivemos uma atitude que não foi boa em pensamentos, em atitudes, né? Vamos buscar
eliminar aqueles pensamentos e buscar reajustamento no trabalho, né? Nos redimir trabalhando, não criando um pensamento em cima daquela falta, daquele ato que muitas vezes, né, foi por um momento, mas aquilo não pode deixar que nos desequilibre, que nos desarmonize. Continuando, o benfeitor nos diz: nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-la ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que ponto de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Aqui chamamos atenção novamente como quantas famílias, né, familiares, amigos, muitas vezes se dispõem, ficam até inimigos porque pensam diferentes em questões ideológicas, em questões até religiosas, né, de diferentes formas de pensar. Então, é uma questão de respeito e saber respeitar, mas não abrir mão das suas convicções, né? Mas respeitar a opinião de outros. Continuando, o benfeitor nos diz: não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que, se equilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então, são prescrições de paz, né? E essa paz, todos nós podemos buscar. Todos nós vamos ter momentos de aflições, vamos ter dificuldades, mas que se nós buscarmos constantemente essa paz através da prece, que é um medicamento muito eficaz, através do perdão, através do buscar não ter ressentimentos, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, nós vamos nos pacificando, vamos deixar sempre que a mensagem do nosso mestre, né, o seu exemplo de vida que foi trazido para todos nós, que é o amor, né, aquele modelo e guia da humanidade, de humildade, de amor, comece a tomar conta do nosso coração. E a paz, ela tem que ser, ela é íntima, né, nós não podemos buscar essa paz fora de nós mesmos. Nós vamos buscar dentro de nós e assim nós vamos estar preparados para situações externas, né, desse mundo que muitas vezes, né, carece de tanta paz, mas tudo isso, cada um trabalhando a sua paz, vai ajudar o irmão e vai ajudando a humanidade. Então, que a paz de Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus, e que todas essas mensagens que nos iluminam e que nos alimentam na nossa confiança que existe uma
uma providência divina nos ajudando. Então, assim, nós vamos caminhando para essa paz que precisa ser alimentada por todos nós. Então, fiquem em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência.
Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender,
ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes
e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores,
damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.